Olá a todos, no nosso encontro de hoje nós vamos tratar de execução de obrigação de soma em dinheiro. Lembrando aqui que esta obrigação de soma em dinheiro não precisa ter sido contraída originariamente em moeda nacional. Admite-se também que possa essa obrigação ser assumida em moeda estrangeira. O que é necessário é que no momento da execução se converta esta obrigação de soma em moeda estrangeira em moeda nacional. Também é bom destacar desde logo que esta obrigação de soma em dinheiro tem por rito próprio, adequado, a expropriação, que nós vamos a seguir aí ao longo da aula expor exatamente o que se trata. E também é necessário aqui dizer desde logo que esta forma de obrigação, de execução de obrigação de soma em dinheiro, admite diferenças se o título for judicial ou extrajudicial. E vamos começar então pela execução fundada em título judicial. Na verdade, a execução de soma em dinheiro fundada em título judicial agora se denomina cumprimento de sentença. A partir da Lei 11.232 de 2005, o legislador resolveu praticar uma grande mudança em nível de realização de obrigações reconhecidas em sentença. A rigor, nós tínhamos no passado a segregação de processo, o processo de conhecimento seguido do processo de execução. Com esta reforma operada, agora nós temos um processo único, que vai da propositura da petição inicial até a satisfação da obrigação, quando assim a sentença venha a exigir. No caso, então, de soma em dinheiro fixada em sentença, o juiz vai dar um prazo para que ocorra o chamado pagamento espontâneo desta obrigação de soma em dinheiro a que foi condenado o devedor. Como é que funciona este pagamento espontâneo a que a lei se refere? Na verdade, a lei não é muito clara, mas enfim, ela estabelece um prazo de 15 dias para que, uma vez a obrigação liquidada ou já reconhecida aritmeticamente falando na própria sentença, é possível então intimar este devedor para que ele em 15 dias efetue o pagamento sob pena de uma multa. Na verdade, o que o legislador está fazendo é criar uma forma de estimular este pagamento voluntário, no caso, com uma pressão psicológica sobre o devedor, no sentido de que aumentará sua dívida caso ele desrespeite este prazo. Como eu disse, a lei não é suficientemente clara em estabelecer o marco inicial do cômputo deste prazo de 15 dias. O que parece razoável interpretar do que a lei trata é o seguinte. Primeiro, nós vamos ter que o credor apresentar uma petição requerendo a intimação deste devedor e ainda, acompanhada a esta petição, deverá vir a memória de cálculo do valor que entende que lhe é devido. Então, apresentada esta petição com o valor, o juiz vai intimar a pessoa do advogado do devedor, já constante do processo, para que ele em 15 dias efetue este pagamento. Se não for possível, então, encontrar o advogado, ou porque ele não exista, vai dizer, tem havido por algum motivo a retirada desse profissional dos autos do processo, aí então a intimação se fará de forma pessoal. Este procedimento de apresentação de uma simples petição para desencadear esta atividade executiva é aplicável, seja em execução definitiva, seja em execução provisória, ou seja, já transitado em julgado o processo na origem ou numa eventualidade da pendência de um recurso que não tenha sido atribuído efeito suspensivo, a situação será a mesma para fins de desencadear esta atividade de busca da satisfação da obrigação de soma em dinheiro. Como eu disse antes, caso não haja o respeito a este prazo de 15 dias, o devedor está sujeito a uma multa de 10% sobre o montante da execução, vai dizer, sobre toda a composição do crédito, principal, acessórios, custas e honorários advocatícios, todos estes reconhecidos na sentença. Esta multa tem natureza coercitiva, ou seja, serve de uma pressão psicológica sobre o devedor. Ela reverterá, caso incida, em benefício do credor
E para que ela esteja aí incidindo no caso concreto, não é necessário nenhuma outra decisão por parte do magistrado. Ou seja, é uma criação legal e por isso incide automaticamente no caso de não pagamento ou, como diz aí o parágrafo 4º deste artigo 475J do CPC, poderá incidir sobre o saldo que eventualmente não tenha sido pago. Ou seja, num caso de pagamento parcial, aquela parte do valor não pago é que terá aí a incidência desta multa de 10%. No caso de não pagamento ou de um pagamento parcial, o credor terá que novamente peticionar ao juiz pedindo a ele o quê? A expedição de mandado de penhora e de avaliação. Ou seja, findo este lapso de tempo dado pela lei para que haja o voluntário pagamento por parte do devedor, caso isso não aconteça, serão efetivamente aí necessários os atos executivos, a começar justamente pela penhora e pela avaliação. Neste requerimento de penhora e de avaliação, poderá o credor desde logo indicar os bens sobre os quais ele pretende que recaia esta penhora e avaliação. Isto, claro, se ele tiver conhecimento destes bens. Do contrário, poderá requerer nesta mesma petição que o executado seja intimado para apresentar o rol de bens que possui sujeitos à penhora, nos termos lá do artigo 600, inciso 4 do CPC. Quem irá cumprir este mandado de penhora e avaliação será o oficial de justiça, aí nos termos do parágrafo 1º do artigo 475J. No entanto, se ele não tiver conhecimento técnico suficiente para proceder à avaliação do bem penhorado, então ele deverá devolver o mandado somente com a penhora e daí então o juiz vai nomear, vai indicar um avaliador para que proceda a esta avaliação em juízo. É importante que ocorra tanto a penhora quanto a avaliação, porque depois de ambos estes atos realizados é que será intimado o advogado do executado para que, querendo, apresente a defesa nesta execução, que é a chamada de impugnação, num prazo de 15 dias. Então, é necessário, para que este prazo tenha início, que ocorra penhora e avaliação. Os outros atos executivos nesta fase de cumprimento de sentença vão ser regulados conforme o que está previsto lá no livro 2 do Código de Processo Civil, que é, em tese, para título executivo extrajudicial. Então nós vamos ter a seguir a possibilidade de adjudicação, de alienação particular ou alienação em asta pública, enfim, os demais atos que estejam voltados à satisfação desta obrigação de soma de dinheiro. Mas, enfim, maiores esclarecimentos vamos ver a seguir. Vamos partir então agora para propriamente a execução de obrigação de soma de dinheiro fundada em título executivo extrajudicial. No caso de título executivo extrajudicial, toda esta atividade executiva depende de provocação, ou seja, dependemos de petição inicial para que se dê início a esta atividade. Tal petição inicial vai lá seguir o que está previsto no artigo 282 e seguintes do CPC e ainda com as demais previsões do artigo 614 e 615 do CPC. Dos requisitos da petição inicial, convém destacar alguns. A causa de pedir nesta petição inicial será propriamente o quê? O inadimplemento verificado por parte do devedor. Por sua vez, o valor da causa vai corresponder ao valor da obrigação no momento do ajuizamento desta petição inicial. E esta petição inicial deverá vir acompanhada, por óbvio, da memória de cálculo discriminada, onde justamente qualquer um poderá identificar como se alcançou este valor para o início da execução. Apresentada esta petição inicial, o juiz vai examiná-la e verificar se todos os pressupostos e condições da ação foram efetivamente reconhecidos. Vale dizer, caso identifique algum tipo de problema, ele poderá determinar a emenda à petição inicial para que sejam sanados eventuais defeitos plotados. Estando a petição em ordem, o juiz determinará a citação do executado. Esta citação deve ser feita apenas mediante oficial de justiça. Não se admite na execução a citação pelo correio. Pois bem, ao despachar determinando a citação, o juiz deve ainda fixar honorários para pronto pagamento, ou seja, no caso de eventualmente este executado vir a pagar o valor devido, ele deverá já também depositar o valor a título de honorários. Esta citação a que se refere o artigo 652 do Código é para que, num prazo de 3 dias, este executado, então, pague o valor devido, sob pena de eles serem penhorados e avaliados tantos quantos bens bastem para garantir a execução. Este prazo de 3 dias tem início quando? Com a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Então, é aí que temos o desencadear deste prazo. E,
Caso neste prazo haja o pagamento voluntário de toda a quantia devida, inclusive os honorários, nestes honorários haverá um desconto, um bônus. Vale dizer, se desconta pela metade o valor que o juiz tinha fixado inicialmente para este pronto pagamento. Ocorre, entretanto, que, estando o mandado de citação com o oficial de justiça, ele pode não localizar o devedor, o executado. Pode até desconfiar que este executado esteja querendo fugir a este ato citatório. Então, nesta oportunidade, a lei confere a chance de ocorrer a chamada pré-penhora. Vamos ver do que significa esta pré-penhora. A rigor, nos termos do artigo 653, a lei fala em arresto. Como isto funciona? O oficial de justiça, então, percebendo que não está localizando o devedor para proceder à citação, pode arrestar tantos quantos bens ele identifique do patrimônio deste executado. Então, por isso a gente chama de pré-penhora, porque é um ato que antecede a penhora que poderá recair futuramente sobre estes bens. Realizada esta pré-penhora, então o oficial de justiça deverá, num prazo de 10 dias, tentar localizar ainda este executado para citá-lo. E caso ele não consiga, ele devolve o mandado aos autos, certificando toda esta situação, e o juiz então determinará que o exequente proceda à citação deste executado, agora mediante edital. Promovida a citação editalícia, então terá o devedor, fim da dilação assinada pelo juiz, o prazo de 3 dias para efetuar este pagamento, ou então o prazo de 15 dias para oferecer embargos. Se neste cômputo de prazo não ocorrer a participação do devedor, o juiz deverá nomear um curador a lide, nos termos lá do artigo 9º, inciso 2º do CPC. Vamos falar um pouco mais sobre o pagamento. Caso ocorra nestes 3 dias o pagamento por parte do devedor, ele deverá englobar todo o montante objeto da petição inicial, inclusive ainda custos e honorários que se acresça pela iniciativa da propositura desta execução. E caso isto aconteça, caso se verifique o pagamento integral, além do desconto que eu já mencionei, haverá o que na sequência? A extinção do processo mediante sentença. Então, nos termos lá do artigo 794, inciso 1º, combinado com o 795, o juiz vai proferir sentença e dar por fim esta execução. Uma outra situação de pagamento foi incorporada no texto legal e vale a pena a gente conferir. Acompanhe aí a leitura do artigo 745-A do CPC. Código de Processo Civil, artigo 745-A. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Parágrafo 1º. Sendo a proposta deferida pelo juiz, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Caso indeferida, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito. Parágrafo 2º. O não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos. Como os senhores observam, no mesmo prazo que dispõe o executado para oferecer sua defesa, ou seja, opor embargos à execução, pode ele resolver parcelar a dívida, ou seja, pagar o valor com uma moratória. Para que isto seja possível, ele deve respeitar os limites que a própria lei assim determinou, ou seja, fazer um depósito imediato de 30% do montante e requerer que o saldo seja pago em até 6 parcelas mensais corrigidas e acrescidas de juros moratórios de 1%. Se a proposta respeitar estas condições, me parece que não há como o juiz negar esta situação ao executado. Vai dizer, me parece que isto verifica aí um direito a ele conferido que depende do seu exercício do respeito destas condições. Do contrário, caso não haja esta observação dos limites trazidos pela lei, aí sim o juiz poderá mesmo indeferir este requerimento. Como consta da própria disposição legal, no caso de não cumprimento deste parcelamento verificado,
terá aí o devedor já o quê? Uma multa de 10% sobre o saldo devido. Além do que, caso ele opte por esta situação, ele terá renunciado aos embargos, não poderá então apresentar defesa. Então esta é uma nova situação de pagamento que a lei conferiu, tentando obviamente dar o quê? Maior efetividade a esta circunstância, quem sabe até estimulando ainda mais que ocorra este pagamento. Vamos falar então agora um pouco sobre penhora. A penhora é o principal ato executivo desta fase inicial da atividade de execução. O que significa a penhora? Basicamente, a penhora tem por finalidade o quê? Isolar atos do patrimônio do executado, afetando-os, tornando-os indisponíveis na esfera patrimonial deste executado. O objetivo é que, havendo a constrição, havendo a penhora sobre este patrimônio responda pela dívida. A penhora poderá recair, em princípio, sobre todos os bens presentes e futuros do executado, nos termos aí do artigo 591. No entanto, alguns bens destes podem estar livres ou mesmo imunes a esta atividade de penhora. Estamos falando aí propriamente dos bens chamados absolutamente impenhoráveis e relativamente impenhoráveis. E a Lei 11.382 fez algumas alterações neste rol, presentes aí no artigo 649 e 650 do CPC, respectivamente. As mudanças ocorridas, basicamente, incorporaram algumas posições já jurisprudencialmente consagradas e algumas outras novidades que o legislador criou. Entre os bens absolutamente impenhoráveis, as novidades decorrem praticamente da interpretação do chamado bem de família. Então, por exemplo, agora, além do bem de família estar impenhorável, todos os bens que guarnecem a residência familiar também estão, salvo se de grande valor ou, enfim, destoem do padrão médio de vida que possa ser verificado. Observem, os senhores, que o legislador usou dois critérios: o valor significativo ou o padrão, fugindo ao padrão médio de vida. Estes conceitos juridicamente indeterminados fazem com que o juiz tenha a flexibilidade de caso a caso identificar se aquele bem é ou não absolutamente impenhorável. Basta imaginar então, se o cidadão tiver uma única TV em casa, mas esta TV for aquelas hoje digitais ou, enfim, de plasma, de grandes polegadas, enfim, embora seja única, se ela é de grande valor, ela não será absolutamente impenhorável, portanto, poderá estar sujeita à penhora. O drama certamente será aí interpretar a ideia de padrão médio de vida. Será que deverá ser interpretado de maneira local ou nacional? Enfim, a este problema nós vamos ter que esperar as soluções dadas nos tribunais. Me parece que o razoável é que seja de local para local esta interpretação. Outra situação diferenciada está aí no inciso 3º do artigo 649 em relação a bens absolutamente impenhoráveis. A antiga redação desse dispositivo fazia menção ao anel nupcial e aos retratos de família como absolutamente impenhoráveis. Agora diz respeito aos vestuários e utensílios pessoais, joias, por exemplo, do executado. Estas são, em princípio, então, absolutamente impenhoráveis, salvo se forem de grande valor. Então, coitadas aí as executadas, especialmente as mulheres, são atingidas aí com seus casacos de pele, enfim, suas grandes joias sujeitas à penhora. No inciso 4 ainda desse dispositivo, temos uma novidade em relação aos bens que recebemos a título de numerário, salário, seguro, enfim. Todos estes são absolutamente impenhoráveis. E a menção no inciso 4 ao final, remetendo ao parágrafo 3º deste artigo, deve ser desconsiderada, porque o parágrafo 3º foi vetado pelo presidente e não existe entre nós. Então, esta referência deve ser aí simplesmente esquecida. Uma outra novidade está aí no inciso 9º, que diz respeito a dinheiro que venha a ser repassado para algumas instituições particulares com o fim de aplicá-las em educação e outros tipos de atividades sociais. Então, aí entendeu o legislador que como há um interesse social na aplicação desta verba, não poderia ela estar sujeita à penhora. Outra novidade, e esta bastante preconceituosa, é assim possível dizer, está no inciso 10º deste artigo 649, que diz aí que até 40 salários mínimos, desde que
depositados em poupança são absolutamente impenhoráveis. O legislador aí, a meu ver, está equivocado no sentido de limitar apenas a poupança, como se pobre efetivamente só pudesse guardar dinheiro em poupança, não pudesse aplicar em qualquer outra atividade financeira que pudesse aí se apresentar mais rentável. O que parece razoável é que os tribunais acabem identificando que o limite de 40 salários mínimos é que deve ser resguardado, seja lá qual for o tipo de aplicação financeira que este executado venha a dispor o dinheiro. Entre os bens agora relativamente penhoráveis, saíram lá as imagens religiosas, ficou aí apenas a situação dependendo de frutos ou rendimentos civis, né, salvo aí para alimentos. Então o artigo 650 praticamente não foi muito alterado. O que importa ainda destacar em relação à penhora é que a penhora, nos termos do artigo 612, assegura a preferência para o exequente. Então, aquele que efetuar a primeira penhora terá efetivamente preferência em relação aos demais credores que venham a concorrer em relação a este bem patrimonial do executado. Lembro também que a penhora poderá vir a ser substituída por qualquer das partes, lá nos termos do artigo 656, e apenas pelo executado, lá nos termos do artigo 668. A rigor, se nós observarmos a mudança que a Lei 11.382 trouxe em relação à penhora, foi qual? Antigamente, o executado era citado para pagar ou nomear bens à penhora. Agora, ele só pode pagar. Foi retirada a faculdade do executado nomear bens à penhora. Então, num sentido aí de equilibrar esta situação diante da reforma, o legislador agora acabou temperando, permitindo substituições deste bem penhorado, partindo desta substituição do próprio executado. Foi uma forma, então, de aliviar um pouco o rigor criado pela lei em outro sentido. Aliás, neste artigo 668, que fala aí da substituição partindo do executado, o legislador foi bastante feliz em criar critérios que deverão ser objetivamente verificados no caso concreto, demonstrando aí basicamente que é preciso atender ao interesse do credor da forma menos onerosa para o devedor. Então, este artigo traz aí um referencial bastante útil para qualquer substituição do bem penhorado. Uma vez procedida a penhora, é necessário intimar o executado da sua realização. E esta intimação, a rigor, em princípio, deverá ser feita na pessoa do advogado deste executado, caso efetivamente ele já esteja representado nos autos. Se ele não tiver esta representação, aí sim deverá ser feita de maneira pessoal. A novidade vem aí no artigo 652, parágrafo 5º, que permite até a dispensa da intimação deste executado, caso ele não esteja sendo localizado para este fim. A rigor fala aí em dispensa ou provocação de novas diligências a serem determinadas pelo magistrado. Leia-se aí o quê? A intimação via editalícia, aliás, que é bastante razoável e salutar que aconteça. Por quê? Porque a partir desta intimação do executado é que ele terá o prazo para eventualmente requerer a substituição do bem penhorado. O que importa destacar também ainda em relação à penhora é que, caso ela recaia sobre bem imóvel da esfera patrimonial do executado e este executado seja casado, é necessário que seja intimado o cônjuge deste executado nos termos do artigo 655, parágrafo 2º. Aliás, embora a lei fale em cônjuge, a jurisprudência tem sempre interpretado que também o companheiro ou companheira deve também ter o benefício desta intimação, justamente para preservar o quê? A entidade familiar como um todo. Vamos tratar agora da chamada avaliação. O que é a avaliação? A avaliação nada mais é do que a atividade voltada a estimar o valor de mercado deste bem penhorado. Como a seguir, nos atos propriamente de expropriação, este bem será, quem sabe, pego como pagamento da dívida ou vendido para pagar a dívida, é necessário que seja a ele atribuído um valor de mercado para que não esteja acontecendo o que aí? Um desfalque ao patrimônio deste executado. Esta avaliação agora pelas mudanças operadas, seja pela Lei 11.232, seja pela Lei 11.382, deve ser feita pelo oficial de justiça preferencialmente. O que me parece um pouco temerário porque, a rigor, a grande maioria dos estados da federação não tem em seus quadros oficiais de justiça preparados para este fim. Então é necessário que haja uma estruturação no Poder Judiciário, dando condições de que esta disposição legal venha a ser efetivamente aplicada.
Seja como for, a própria lei já confere a hipótese de que, caso este oficial de justiça não tenha condições propriamente de realizar este ato de avaliação, que ele devolva, então, apenas a penhora aos autos e o juiz determine, então, que a avaliação seja procedida por um avaliador judicial, alguém, então, com conhecimentos ou familiarizado para esta atividade. E na confecção do laudo, deverá este avaliador respeitar aí as diretrizes do artigo 681 do CPC, que basicamente contém o quê? A descrição do bem, o estado em que ele se encontra, efetivamente qual é o valor que ele tem dentro das suas condições particulares. A lei ainda prevê, em termos de avaliação, os casos em que ela pode ser refeita, e estas situações estão descritas aí no artigo 683. E, de igual modo, prevê as hipóteses em que é possível dispensar esta avaliação lá nos termos do artigo 684. Um dos principais efeitos da avaliação está previsto aí no artigo 685 do Código de Processo Civil, qual seja, uma vez procedida a avaliação, poderá duas situações se apresentar nos autos perante o juiz. Primeira delas, o valor do bem penhorado é muito maior que o valor da execução. Nesta hipótese será dado ao executado o quê? Substituir o bem penhorado por outro de menor valor. Pressupondo, é óbvio, que ele, executado, disponha de outro bem de menor valor em seu patrimônio. Se ele não tiver como fazer essa substituição, o bem permanecerá penhorado. Outra hipótese, por sua vez, é a inversa, qual seja, o valor do bem se mostrar muito menor que o valor da execução. Neste caso, será dado, desde logo, o juiz permitir o chamado reforço de penhora, que outras penhoras ocorram para que se garanta suficientemente a execução. A grande vantagem deste aspecto agora é que isto se dá desde o início na execução, porque a avaliação está feita agora em conjunto com a penhora. Então, a concentração destes atos permite, desde logo, no início da execução, que uma destas duas circunstâncias se vislumbre e seus efeitos decorram. Vejamos agora, então, o que diz respeito em termos de adjudicação, alienação particular e alienação em asta pública. Procedido todos estes atos que até agora falamos, principalmente penhora e avaliação, o processo executivo caminha agora para a fase propriamente expropriatória, em que, de alguma maneira, este bem penhorado será transformado no dinheiro, que é o que interessa ao exequente receber como forma de satisfação da obrigação de soma em dinheiro. Nos termos do artigo 647 agora do CPC, depois da reforma operada pela Lei 11.382, há uma ordem preferencial de atos expropriatórios. Começa pela adjudicação, depois vai pela alienação particular, alienação em asta pública e, por último, pelo usufruto. Vamos começar, então, dando algumas noções em termos de adjudicação. A adjudicação, o que é? É tomar o bem para si como pagamento, ou seja, é uma forma de dação de pagamento ocorrida ao longo do processo. O detalhe é que isto deve partir de iniciativa do próprio credor, que manifesta o interesse, então, em tomar este bem como forma de pagamento. As novidades operadas pela Lei 11.382 permitem agora que esta adjudicação ocorra tanto quanto o bem penhorado seja móvel ou imóvel. Antes, é bom lembrar, somente poderia ocorrer quando o bem fosse imóvel. Agora, seja lá qual for o bem, isto é possível. Outra grande novidade em termos de adjudicação é que ela deve ser feita pelo valor da avaliação. Antigamente, como a adjudicação ocorria na segunda data de leilão ou de praça prevista pelo juiz, já nesta data ocorria um bônus, vai dizer, um desconto por parte do valor que se podia vender o bem. A adjudicação também incorporava esse desconto, o que era realmente abusivo em termos de prejuízo para o devedor. Então, agora, por força desta nova redação legal, no mínimo pelo valor da avaliação é que deve ocorrer a adjudicação. Detalhe importante que cabe aqui lembrar é o seguinte: no caso do valor do bem ser superior ao valor do crédito exequendo, terá o exequente que depositar imediatamente o valor da diferença, não dispondo ele mais de nenhum prazo para fazê-lo. Então, ou é no ato ou não tem mais como adjudicar. Outra novidade bastante interessante está no parágrafo 2º deste artigo 685-A, que trata da adjudicação. Foi
do Código retirada a hipótese de remissão de bens. Então, ascendente, descendente, que poderia, digamos assim, salvar o bem mediante o depósito do valor, isso era chamado de remissão de bens. Agora, o que o legislador criou foi a legitimidade para que este pessoal, vai dizer, para que ascendente, descendente, cônjuge, enfim, algumas pessoas ligadas de alguma maneira ao executado possam adjudicar o bem mediante, obviamente, o quê? O depósito do valor nos termos da avaliação. Há aí também a previsão no parágrafo 3º deste artigo para o caso de concorrência entre eles, quem tem aí a preferência. Procedida a adjudicação, vai ser realizado um auto de adjudicação, onde deverão participar da assinatura o juiz, o exequente, de preferência o próprio executado se estiver presente, e deste auto vai ser, no caso de bem imóvel, expedida a respectiva carta de adjudicação e, no caso de bem imóvel, o mandado de entrega. É a partir da confecção deste auto que desencadeia-se o prazo aí para embargos à segunda fase, ou seja, para estes embargos à adjudicação, que agora, como veremos depois, o prazo é de 5 dias. No caso eventual de não ser de interesse do credor adjudicar o bem, o que lhe vem na linha de preferência segundo a lei é a alienação por iniciativa particular. É uma situação inovadora, antes não prevista no Código. Segundo o artigo 685-C, que prevê esta hipótese, a alienação por ato particular dependerá de duas situações. Ou o próprio credor manifesta fazê-la, ou será feita mediante uma pessoa com credencial junto à autoridade judiciária. Não se sabe ao certo como isto se dará, nem na primeira e nem na segunda hipótese, mas a lei, no parágrafo 1º, determinou que o juiz deve estabelecer os parâmetros como prazo, condições, valores, enfim, deve o juiz estabelecer como este ato, mediante iniciativa particular, venha a ser realizado. O que parece mesmo possível imaginar, a partir especialmente do parágrafo 3º deste artigo, é que a estrutura judiciária se prepare para ter um serviço tal como aí o arremate.com, o mercadolivre.com, enfim, atividades que no plano da rede mundial de computadores, a internet, se possa justamente de forma particular vender os bens objetos de penhora ao longo de todas as varas que estejam sob esta estrutura. Se isto acontecer, realmente nós vamos ganhar em termos de efetividade, de celeridade e de segurança, porque estes atos hoje são bastante seguros já no meio desta rede. Não sendo possível realizar a alienação por ato particular e seguindo lá a ordem de preferência estatuída no artigo 647, teremos então que realizar a alienação por asta pública, a antiga arrematação. Neste caso, então, são plenamente aplicáveis os artigos 686 e seguintes do CPC. A bem na verdade, a Lei 11.382 não trouxe aqui grandes inovações nos procedimentos a serem verificados aqui. Então, o que vai acontecer? Vai ter um edital que vai ser publicado com os principais elementos deste bem objeto da penhora e vão ser definidas duas datas, uma para a primeira tentativa de venda e outra para a segunda tentativa de venda, e as condições em que esta operação se dará. O importante é que a lei aqui agora é mais enfática no sentido de assegurar a irretratabilidade deste ato em benefício, então, do terceiro adquirente, ou seja, do arrematante, nos termos aí do artigo 690. Poucas são as hipóteses em que esta arrematação, então, vai perder seu efeito por problemas propriamente do devido processo legal aí. O que importa é que também através deste mecanismo se alcance a satisfação da obrigação mediante a venda deste bem, agora transformando então o dinheiro em benefício do credor. Ocorridas quaisquer destas situações que sejam capazes de pôr fim à obrigação, ou seja, de pagar plenamente o crédito exequendo, o juiz deverá então dar uma sentença pondo fim a esta execução. Nos termos aí do artigo 794, combinado com o 795. Esta sentença põe fim à atividade executiva e está sujeita ao recurso de apelação.
Como dicas de estudo, vou indicar aos senhores 2 obras já atualizadas com todas as reformas operadas na execução, seja pela Lei 11.232, seja pela Lei 11.382. A primeira obra do professor Araquém de Assis, Manual da Execução, publicado pela editora RT. E a outra obra, o volume 3 do curso de Processo Civil dos professores Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenharte, que trata especificamente sobre a execução, também da editora RT. Até a próxima, senhores.